Boa noite, gente linda! Como estão vocês aí? Por aqui, uma sexta-feira chuvosa, mas muito divertida, com o nosso convidado, Matheus. E vocês vão notar uma ausência do meu lado, é que o Giuseppe está preso na Anhanguera. Como pode melhorar isso? Mandem energias para ele conseguir chegar. Bem-vindo, Matheus. Olá, muito obrigado pelo convite e vamos que vamos, mais uma vez aqui. Gratidão pelo convite, Zé. primeira vez no podcast com vocês, já tive em outro aqui Teve também. com a Andresa e a Dani, né? Foi sim, Sim, eu falando vi. um pouco sobre consciência, que a gente quase não gosta de falar disso. Não, então, inclusive, gente, a gente demorou pra entrar porque a gente tava falando. Daí eu falei, gente, a gente tem que entrar, porque senão, A né? nossa, a nossa coxa de tricô já tava gigante aqui. A gente já falou de tanta coisa nesses 10 minutos. 10 minutos a gente ficou conversando. Foi. Gente, E passa muito rápido, né? é. Então, Matheus, é muito engraçado, eu não sei se vocês já conhecem o Matheus, então eu vou pedir pra ele falar um pouco. A gente faz sempre das perguntinhas tipo assim, né? Como você caiu nesse universo? Quais são as suas tarefas e muitíssimas tarefas que você Bombril. tem? E a gente se conheceu numa troca de barras, né? Foi. Pessoalmente. E assim, é muito engraçado, eu sempre falo isso, Matheus, como as ferramentas de expansão de consciência, ela conecta as pessoas, tipo, mais aleatoriamente, do jeito que a gente menos espera e quando a gente menos espera, Foi. né? E é muito louco, e é bem isso daí mesmo, né? Porque de pensar que, assim, eu acabei me reconectando com pessoas que eu já tinha encontrado em outros momentos. Por exemplo, o Giuseppe, ele foi meu aluno anos antes, Lá na gastronomia. lá na gastronomia. Então, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, fui professor de gastronomia. Ah, e agora, então agora você foi, pelo menos por Agora eu enquanto. fui por enquanto, mas ainda me mantenho coordenador do curso, lá do Claretiano em Rio Claro. E aí a gente está no trabalho para desenvolver as turmas, né? A gastronomia foi o meu alavanque principal, foi aonde eu comecei a me conectar com pessoas. Foi dando aula que eu percebi que alguma coisa acontecia diferente. E foi na pandemia, durante a pandemia, que eu senti que aí todas as aulas viraram virtuais e eu comecei a fazer produções em casa. E aí eu comecei a ouvir falar sobre barras de Axis. Mas eu assim, mas que raio é essa barras de Axis, né? Será que chega lá a pessoa te dá uma barrada de ferro no meio da costa, né? Aí eu falei assim, não, deixa eu pesquisar o que que é isso. E coincidiu com uma professora que era ex-colega de trabalho minha, ela já estava facilitando. E aí eu falei assim pra ela, viu, eu vi que você é menino, o que que é isso? O que que é barras de Axis, né? Aí ela foi contando, me descrevendo, e como eu não sei ser básico, eu já fui logo fazer o curso. Eu descobri primeiro quem fazia aqui, eu fui fazer uma sessão, aquele negócio fez assim, pra mim, pá, conectou. Eu falei, não, eu preciso fazer o curso. Eu preciso mais. E eu sei que isso daqui tem mais pra mim. Eu vou descobrir o que mais que tem aqui. E aí eu fui e comecei a procurar. Aí ela falou assim, olha, eu vou dar uma classe na próxima semana. Eu falei, ah, que ótimo, vou fazer. E até então eu não tinha noção nenhuma sobre, né? Ah, faz perguntas, não Uhum. sei o quê. Eu falei, eu vou fazer. Deu certo que apareceu uma... E eu fiquei pensando, gente, e eu vou pagar como? Falei, mas enfim, eu vou fazer esse curso. E deu certo que apareceu uma encomenda, o Olha, valor da que classe. ia ser a classe. E eu paguei a classe, sim. Ela falou assim, você vai passar cartão? Eu falei assim, não, vou pagar à vista. Ela, Pela como assim? clássica, pum, desmaiou. Ela assim, como assim? Eu falei, não, vou pagar à vista. Aí, e as coisas começaram a acontecer. A classe foi tão intensa que foi classe VIP. Era só eu. É muito louco. Eu também tenho essa percepção que quando a classe é VIP. Nossa, e aí foi muito louco, porque foi só eu. Aí eu falava, gente, mas... E Nossa, acontece igualzinho o tudo. Giuseppe, isso também, sabia? Ah, A dele também foi VIP quando ele fez. e aí eu falei, meu, isso é muito louco, né? Porque se acontece tudo isso, imagina como não muda a vida das pessoas, né? E aí eu comecei a me conectar com a cozinha e ver o que eu podia usar daquilo ali dentro da cozinha. Nossa. E aí eu comecei a entrar em parafusos, né? Que eu falava, meu, é uma outra vida, é uma outra realidade. E a cozinha, ela me demanda um tempo muito grande.
E aí, recentemente me caiu uma ficha, uma consciência muito grande, assim, né? Que, na verdade, não é que a cozinha já estava demandando demais. É que ela já tinha ultrapassado o meu comando e o meu controle. E aí eu considerei que ela estava pesada demais, né? Mas nada por acaso, ok, segui o fluxo, né? E aí eu continuei fazendo as encomendas e seguindo com as barras. E até que um dia eu virei e falei assim, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais trabalhar em cozinha. Aí eu olhei pro Danilo e falei assim, Danilo, se você não fizesse o que você faz hoje, o que você faria? Aí ele falou assim, ah, sei lá, eu teria uma loja. Eu falei assim pra ele, tá aí, uma loja. Um sonho de criança, que eu sempre adorava ficar brincando com essas coisas. Vamos montar uma loja? Vamos. Em Eu um me mês lembro nós disso. montamos a loja. E tá aí, né? Um E tá aí. sucesso. Gente, se vocês não conhecem, fale um pouco da loja também. Aí nós montamos a deles, que fica na Rua Francisco Leite, 132, voltado para o público masculino, mas assim, na vontade de buscar pessoas, encontrar pessoas e trazer para elas aquela autoestima. E é uma coisa que a gente sempre fala. Às vezes chega a pessoa assim, ah, você tem marca tal? A gente não trabalha com marca. Aí tem gente que pergunta assim, mas vocês não têm vergonha de falar isso? Não, eu não tô vendendo marca. Eu tô vendendo a peça que vai deixar a pessoa bem feliz. É a peça que vai trabalhar com a autoestima dela. O meu foco hoje dentro do meu negócio é fazer com que a pessoa se sinta bem. Ai, lógico, e daí, claro que nem faz sentido o negócio feito diferente pra você, né? Aí nem faz sentido, né? Recentemente fazendo novas escolhas. E aí eu sei que o ano passado eu já tinha meio que, né, apaziguado essa coisa, não vou ser facilitador, só fiz essas barras. De vez em quando eu vou fazer um curso por aí, faço uns workshops. Alguma coisa começou a me chamar. E veio um facilitador de São Paulo Aham. pra cá, Da Dani, né? O da amigo da Dani. Dani. Aí ela falou assim, amigo, será que você não pode me ajudar a gente divulgar o curso e tal? Eu falei assim, ajudo. Ela falou assim, você vai fazer o curso? Eu falei pra ela, me dá uns momentos aí que eu preciso fazer umas Ai, é muito perguntas louco aqui. isso, né? Eu acho muito louco. Aí eu falei, me dá uns momentos que eu preciso fazer umas perguntas aqui. Aí comecei a fazer pergunta, e foi expandindo, expandindo. Mandei isso pra ela, vou fazer. Aí ela, tá bom, então manda os dados, ó, o link tá aqui e tal, preenchi o formulário e fui fazer. Aí chegou na hora tal, o Vini começou a perguntar qual era a experiência e tal. Do nada ele virou e soltou assim, a próxima vez que eu voltar em Araras vai ser pra assistir um curso seu, porque você vai virar facilitador. Eu olhei assim, vou? Mas nem eu sabia? Vou quando? Como assim? Aí aquilo ali me deu um estalo, porque eu falei assim, meu, o que eu tô Por negando? que eu tô me limitando, não é? O que eu tô negando sobre isso? Por que não? E eu já vinha num processo que eu tinha voltado da aula lá em Pirassununga, num projeto social, e foi muito Axis. Eu falei que eu não dei aula de gastronomia. Eu fiz processo terapêutico o tempo inteiro. Uhum. Entendeu? De me conectar com pessoas, de entender o que elas estavam vivendo. Cada um trazia uma realidade, uma situação. E aí todo mundo olhava, como que a gente vai lidar? Respira. Respira, são escolhas. Vamos entender quais são essas escolhas interessantes que essas pessoas estão fazendo. E aí eu fui lidando com isso. Eu falei, meu, tá aí. Tá na hora de despertar. E aí, recentemente, eu fiz o terceiro curso, né, pra tornar facilitador, com a Rô, que teve aqui, né, semana passada. E foi assim, pá, o negócio expandiu de novo. Eu falei assim, não, agora é hora. Chega de esconder. Pois é, é muito legal. Poxa, que pena que o Giuseppe não conseguiu chegar. Porque é muito parecida a sua história com a dele. Ele também, muito tempo, negou isso nele, né? É muito diferente de mim, porque eu, por exemplo, eu fiz o primeiro curso de barras e eu meio que já acendeu isso pra mim, sabe? Tipo, é isso que eu escolho. E aí, 6 meses depois, eu já feito 4 classes de barras. E aí comecei a facilitar as classes, assim, junto com a pandemia. A pandemia foi transformador. Então, só que pra mim, esse período foi sensacional mesmo, né? Porque quando o Axis autorizou os cursos online, essa possibilidade dos facilitadores de barra, que era uma coisa que não existia, poderem fazer, me trouxe conexão com pessoas que eu jamais teria. Inclusive CFs, assim, né? Eu conheci muitos CFs que hoje nem estão mais aqui, como o Donovan, por exemplo, o Donovan Correia, e a gente fez muito curso com ele nesse período, e ele morava lá em Portugal. Então,
quando eu falo que se a gente olha para a pandemia com um outro olhar, tem muita coisa, muita contribuição para a nossa vida no período, que se a gente não julgar, a gente consegue receber. Exato. Né? E o Giuseppe não, o Giuseppe ele resistiu ao processo. Então ele foi fazendo as classes de barras, mas tipo, isso é só pra mim. Isso é só pra mim. Até que também alguém falou pra ele isso. Falou, escuta. E aí? Pera, até quando, né? Você vai negar isso até quando? E aí é muito, eu acho, uma das coisas que eu gosto também, que quebra um pouco as coisas que a gente está acostumado a ver dentro do Access, eu vejo, inclusive eu escutei falar aí, que Gary chegou a dizer que se no Brasil continuasse desse jeito, tipo, um competindo com o outro, talvez o Access, a energia do Access se retirasse, como se retirou em outros lugares, né? Porque não é essa a ideia. Não. Eu me lembro que quando eu entrei, eu escutei assim, mas você vai começar a facilitar e daqui a pouco vai ter um monte de gente fazendo barras. Eu falo, cara, quanta gente que nunca nem escutou falar nisso tem. Né? Exato. E assim, por exemplo, quando a gente cita a Rô ela gosta de viajar. Você também, né? Que saiu daqui e foi para o Rio fazer a classe de barras. Eu não podia receber de menos. Então, assim, existem energias para todas as pessoas e para contribuir com todas as pessoas. E você sabe que você falou uma coisa bem legal. E quem faz o curso com ela percebe muito essa energia. Porque ela não é uma coisa que ela limita pra ela. Isso. Eu sou a Juanita. Todo mundo sabe que ela tem uma baita de uma potência, ela é muito boa no que ela tá fazendo, mas ela é uma energia de compartilhar. Exatamente. E é o que ela fala, você compartilha, você agrega. E eu trago isso de quando eu dava aula. Porque eu nunca só ensinava. Uhum. Eu ensinava e eu aprendia. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a dar aula de gastronomia, eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Eu tinha alunos de 70 anos, 72. Eu cheguei a dar aula para um grupo que a mais jovenzinha das senhoras tinha 82. Uau! Como pode ser mais divertido? Entendeu? E elas estavam de férias e aquele papo de... E aí eu fui entendendo, tem alguma coisa diferente. Só que naquela época, como não tinha ferramentas, Sim. né? Hoje eu analiso que aquilo ali foi uma baita contribuição para mim. E o quanto eu conseguia compartilhar, porque elas olhavam para mim fascinadas. Nossa, quanta coisa diferente. Porque o que você é em qualquer lugar que você tiver. Essa eu acho que é a virada de chave. Sim, e eu acho que E desde que eu comecei, porque aí assim, a gente vai se negando, né? E a gente vai se mascarando, né? A gente vai sumindo. Aí, desde antes de eu fazer a classe do Rio, mas já que eu me conectei com a classe, eu falei assim, eu preciso aparecer. Percebi. Tá na hora de aparecer. Não sabia que você ia fazer a classe do Rio, vi só depois, mas eu percebi. Eu falei, olha o Matheus fazendo do nada, vídeos. Assim, do nada. Eu preciso aparecer. Deu uma louca assim, catei o celular, vamos lá, vamos gravar, vamos falar. Aí, em casa a turma fala assim, mas o que você tá falando? Eu não sei. Alguém vai absorver alguma coisa. E sempre tem, não tem? Muita. E pra minha surpresa, o retorno foi gigantesco. A quantidade de direct, as pessoas dando feedback. Nossa, porque o que você me falou, o que você falou ontem aí, aconteceu hoje na minha vida, assim, eu pude perceber isso, mudou aquilo, não sei o que. Eu tô fazendo? Não. Eu só tô trazendo a consciência e a pessoa tá se despertando. Exatamente, isso é sensacional. Na quarta-feira eu facilitei o workshop atualizando a rota, né? E aí me veio de colocar num grupo e eu coloquei. E aí entrou uma senhora. E aí foi tão incrível que foi, assim, a consciência veio assim, coloca naquele grupo. Eu falei, mas naquele grupo, né? Eu falei, tá bom. Porque também eu não teimo mais, sabe? Assim, resisti muito. Mesmo já trabalhando bastante com as ferramentas, a gente ainda resiste às perguntas, ao interessante ponto de vista, né? Porque é muito fácil. E aí, se começar a mudar tudo, como é que eu vou justificar as minhas escolhas não tão interessantes, né? E aí ela me mandou um direct que eu falei pra ele, tá bom, a senhora chorou na quarta, agora a senhora quer me fazer chorar hoje, então. É uma troca. Porque, assim, tinha tanta energia no que ela falou, e ela é uma senhora que tá no processo dela de autoconhecimento. E eu achei isso tão incrível, sabe? Quando você não limita, né? Quando a gente vai fazer anúncio, por exemplo.
o Instagram, o Facebook quer direcionar numa faixa etária X, num público Y. Energia. E se a gente quer contribuir com as pessoas, não hoje, faz o menor sentido. Hoje eu comecei uma leitura, e você tá falando aqui, tá me passando na cabeça. Eu peguei o livro da Simone Milazas, Alegria nos Negócios. É incrível. E assim, eu não sou da leitura. Por mais que eu seja professor, eu não sou aquela pessoa que senta pra ler gosta de livro, ler, não sei o quê. tá. E aí, tava eu lá na loja, né? Eu falei assim, eu vou ler o livro. Enquanto vai entrando um, sai outro, eu vou lendo aqui. Bom, eu devorei um quarto do livro. Eu me estranhei. Assim, gente, não é possível. Numa leveza, e aí ela traz muito isso. Você limita seu público? Ela fala muito isso no livro. Né? Você tem que ter um perfil de público e tem que ser assim, faixa etária disso até isso. E aí, como eu já estava na loja, eu comecei a pôr em prática. E eu falei assim, peraí, o que eu tô limitando? Porque tem que ser nessa idade, tem que ser assim, tem que ser... Não, gente, tem que fluir, Exato. né? As coisas têm que acontecer. A gente tá aqui para todo mundo. E você falou uma coisa na nossa coxa de retalhos, enquanto a gente não entrava, da dificuldade que os homens têm, né? E eu vejo muito isso em Axis, né? Às vezes, mesmo em processo de facilitação, quando você está conversando assim, aí sempre o homem dá uma recuada, ele trava. Opa, por que você está falando isso? Isso. Ou quer muito entender o processo, né? Exatamente. E foi daí que eu comecei o curso de análise corporal. Quando eu já tinha feito a primeira classe de barras, no meio do caminho eu falei assim, mas como que eu posso deixar isso mais interessante, fazer com que a pessoa entre nessa onda? Que foi quando a gente se conheceu, eu acho. Eu tava fazendo o curso naquela época. E aí, é muito engraçado, porque aí, quando as pessoas começavam a ser céticas, eu não vou acreditar no que ele tá falando. Você vai acreditar sim. Vai acreditar porque eu vou fazer você acreditar, entendeu? Eu começava a trazer os traços. E aí, principalmente os homens, não, porque isso daí não tem nada a ver. Não tem? Mas e sobre esse traço que você tá exemplificando aqui, uma dor que tá expressamente feita por isso. Aí parava. Porque, realmente tem alguma coisa. Você tem que mostrar, né, por A mais B, que aquilo lá vai dar certo, aquilo é real, né? Sim, embora a gente não tenha que fazer isso. Exato. Né? Então, deixar bem claro a todo mundo, a gente não tem que fazer isso. Sim. Só que, às vezes, a gente entende que aquela pessoa só tá precisando de uma leve chavinha. Isso. Eu, por exemplo, eu já tive muitas pessoas que me falavam assim, mas por que você acha que eu tenho que fazer o curso de barras? Eu falava, mas eu não acho que você tem que fazer. Vamos fazer uma pergunta? E aí essa pergunta, né, de como estará a minha vida em 5 anos, se eu fizer isso, ou se eu não fizer isso, você começa a calibrar as coisas e você vai seguindo a energia, né? Sim. É muito louco isso. A Cris, ela participou do 2º podcast que a gente fez, né? E depois ela veio uma 2ª vez já, a Cris Matsusaki. E eu achei incrível, ela foi a primeira CF que participou e veio de São Paulo pra cá. E assim, ela não tinha classe aqui, ela não tinha nada. E ela falou muito sobre isso no podcast dela aqui, que é o tal do calibrar a bússola. Para onde a energia está apontando? É para lá que eu vou. Olha! A bússola apontou! Não é que fizemos mágicas. Pois é! Tudo bem? Tudo bem? A espera de um milagre, tá Chegamos. vendo? Se eu não soubesse disso... Ai, como pode melhorar Não é isso? Não é? E aí, Matheus? Tudo bem? Bem-vindo! Tá indo de paraquedas aqui. Não, mas você não sabe que eu acabei de falar que era uma pena você não estar aqui, porque a história de vocês é muito parecida, né? Inclusive a gastronomia. Inclusive a gastronomia. Foi onde a gente se encontrou a primeira vez. Então, você sabe que vinha vindo, né? Mas a cabeça fica assim, né? Sim. Aí eu lembrei que assim, no TCC, no dia 3 de dezembro, foi no domingo, na segunda-feira era o TCC. E eu fiz as barras no dia 3, um dia antes. Foi. Nossa, eu tava viajando, tava zen. Eu nem aí que tava acontecendo. Porque você tinha medo, né? E Então. se vocês não lembram, ele fala sobre isso já.
Então, aí eu Não falei é? assim, nossa, e lembrando agora que nem o Matheus, eu falei assim, puta que... Olha, eu até falo, puta que pariu, né? Ah, Como já- pode já falei. melhorar, Do né? nosso pode, né? Do nosso pode, tudo bem. E Consciência inclui tudo e não então, julga nada. e foi muito louco aquele dia lá, porque foi assim, nossa, aí o Matheus pergunta, mas você não fez com a... Que eu fiz, acho que foi um Ora Pronobis, né? Aí você usou o pó? Assim, eu usei o pó. Aí você falou assim, mas por que você não usou a planta? Aí eu falei assim, por que eu não usei, né? Você vê como que a gente não estava presente, né? E isso daí é um ponto bem legal. Porque assim, eu vejo muito que na gastronomia, por mais que fale assim, a pessoa escolhe estar lá, fazer o curso, ela não escolhe. Uma das coisas que muitas vezes me irritava dentro da gastronomia, porque às vezes a pessoa estava ali pagando um curso e ele não era barato, né? Por que você não está presente? São poucas horas que você está aqui, né? Mas porque tá caindo o mundo lá fora, não sei o quê. Cara, eu acabei de falar. Aí a turma olhava assim, porque você é grosseiro, não sei o quê, não sei o que lá. E essa sempre foi a minha fama, que eu achava ruim. Então, Não. e era engraçado que, assim, eu conheço o Matheus, já acho que foi 2016, que eu fiz aí Foi lá no Senac, foi em né? Águas. Aí na hora que o pessoal falou, eu falei assim, o Matheus, não sei o que, Matheus? Quem é, Matheus? Aí eu falei, porque o Thales já tava lá, eu falei assim, não, é o Matheus. Eu falei assim, e o pessoal não é tudo, eu falei assim, fica tranquilo. Nossa, ele não sei o que, é arrogante, não sei o que. Eu falei assim, gente, é o jeito dele ali. Ele faz o que ele tá falando pra fazer, só isso. Eu sempre fui de boa, né? Pra mim, eu nem... E isso é uma verdade, porque assim, por mais que as pessoas falem, é arrogante, não sei o quê, e recentemente aconteceu também, né? Mas porque quem não te conhece, né? Foi, mas e é assim, é aquela coisa, custa estar presente? E ser a energia que se requer também, né, Matheus? Eu acho que é muito isso. E eu acho que a gastronomia... Porque a gente folga, né? Sabe que aluno é insuportável. E a gastronomia traz isso pra mim. É o mesmo espaço que a Ronita conta quando ela tava advogada. Você não pode levar uma diversão. Isso. Porque quando eu levava a diversão dentro da aula, acabava a aula. Eu falava, se já não tá prestando atenção aqui, se levando um pouco mais a sério, já não presta atenção, a hora que você coloca a diversão, pronto, desandava de vez. Aí você falava, ninguém escutava. E eu, assim, já não escutava. Não fazia sentido. E sabe o que eu acho engraçado vocês falarem isso, assim? Porque eu trabalho na justiça do trabalho, né? Também. Também, né? Também. E aí, era muito engraçado quando eu estava dentro do gabinete, quando eu estava na secretaria, até ontem eu cumprimentei a minha amiga hoje, né? Mas que foi minha primeira chefe, e eu me lembro nitidamente, aquela formalidade e tal, e ela chegou pra mim, e a gente viu muito agora, né? Ela chegou pra mim e falou assim, olha, você precisa fazer isso, isso. Ela não tinha olhado pra mim direito ainda, fazia uns 30 dias já que eu tava lá na secretaria, só passava trabalho. Nesse dia ela colocou assim na minha frente, ela olhou no meu olho. Ela olhou no meu olho e falou assim, nossa, mas você tem um olho verde. Foi tão engraçado. Isso. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu uma amizade e tal. E eu comecei a ser quem eu sou. E eu sou assim, falante. Obrigado. Às vezes parece que eu tô brigando, mas eu não estou brigando. Eu estou só conversando, só colocando os meus jeitinhos delicados, as minhas opiniões. E durante muito tempo eu também suprimi isso, né? E aí no gabinete eu escutava muito assim, nossa, que bom, quando você tá aqui tudo fica mais leve. Nossa, que bom, você consegue harmonizar todo mundo, você conversa com todo mundo, que é tipo isso que você tá trazendo, né? E aí, eu me lembro que era um Natal, a gente tava enfeitando e eu ia começar a trabalhar, tirar licença, porque eu ia ter o Pedro, né? Férias, na verdade, não era licença não. E aí, eu coloquei o negócio e eu fiz alguma brincadeira. E daí a menina virou pra mim e falou assim, meu Deus, como é que esse gabinete vai ficar quando você não estiver mais aqui? Porque ali eles me recebiam, né? Só que ao mesmo tempo vinha aquela coisa assim, não, mas se ela é tão assim, alto astral, ela não pode trabalhar direito. E aí eu era cobrada 2 vezes, 3 vezes mais do que os outros colegas. O pessoal não sabe, né, por trás como que é, né? E na verdade assim... Porque é muita pressão. Você ainda tem mais que provar. Então, ainda mais na gastronomia lá também, que foi o primeiro ano, né? Era. Foi o primeiro ano.
E aí todo mundo cobrava um resultado, É, né? e tinha Você que ter tem um que resultado. entregar um resultado. E assim, como eu já vinha de um lugar onde o padrão era muito alto, então eu aprendi a me cobrar. Que nem teve uma época que eu falava assim, meu, não é possível, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu... Hoje eu já olho assim, olha que escola que eu tive, né? O meu padrão, o que eu aprendi de padrão, eu não consigo diminuir hoje, né? Então, hoje eu reconheço que o profissional que eu me tornei foi graças àquelas O antes cobranças. e o depois, né? Foi o antes e o depois, sem dúvidas. E essa parte de o pessoal falar assim, porque você é bravo, não sei o quê. Foi uma coisa muito legal. Quando eu comecei a fazer lives sobre essa parte de consciência, não sei o quê, teve um pessoal que entrou na live e depois eles me deram feedback. Eles falaram assim, teve um momento da live que eu tinha vontade de bater em você. Eu falava assim, nossa, que interessante. Conte-me mais. Eu ficava pensando, pra que ele tá falando desse jeito? Por que ele precisa ser tão assim? Será que não dá pra ser mais suave? Aí eu falei assim, nossa, será que eu falei alguma coisa Aí você ia lá tão mal? olhar pra Aí eu ver. fui assistir. Eu falei assim, mas essa parte que você falou, eu só falei um detalhe, não tem nada demais, não é nada que machucou. Não, mas foi de... Que pegou na pessoa, né? Né? Eu falei, então, Onde que a pessoa não quer ver, né? Exatamente. Então são pontos cegos e que isso acontecia dentro da cozinha. Né? Exatamente. Dentro da aula. Então, assim, o mesmo ponto de vista que criava que, eu era o monstro que estava chegando, era o mesmo ponto que criou naquele momento ali. Então, tipo, por que ele tá tendo essa visão que eu não tive antes? Né? É muito louco isso. E aí entra todo o interessante ponto de vista lá. É. Tá vendo como cada um tem uma percepção, né? Eu já escutei. Na Dona Aparecida mesmo. E quando é bastante pessoas tudo junto, é incrível. Cada um tem Uma vez ela tem perguntou uns pra mim X-Men na sala. Tem uns... é muito louco. se eu tinha percebido Hoje eu começo, como eu mudo. hoje eu começo a olhar e é um mundo... E não aí, tem como. E o Quando você tá interessante ponto de presente. vista é algo que, assim, eu não sabia, mas eu usava com frequência. Você vai lembrar. Que a turma vinha e falava assim, porque você me xingou, não sei o quê, e eu continuava assim. E a pessoa falando. Eu olhava a pessoa e falava assim, acabou? Dava as costas e saía, eu não dava resposta. Por quê? Era só um interessante ponto de vista. Eu não dava a mínima. Eu vinha brigando, gritando, pode vir, quer tacar a faca? Pode tacar, né? Porque cada um é a energia que é, né? Recentemente aconteceu isso lá no curso em Pirassununga. Teve um dia que a aluna, porque professor é isso, não sei o quê. Aí olharam, você não vai falar nada, professor? Eu falei assim, eu deveria? Não vou me preocupar, não. É só o ponto de vista dela, deixa ela. Daqui a pouco passa. E depois, na verdade, vai ser o professor que, mais na frente, as pessoas vão perceber o quanto contribuiu. Né? Porque, na verdade, não é passar a mão. É chamar a atenção. Na verdade, se traz pra consciência. mas Pera, onde é que você tá É o que eu falava pro pessoal. fugindo? É o jeito dele, mas vocês vão ver o profissional que ele é. O que ele faz. E não tem o que falar. Particularmente, eu era muito bom na cozinha. Eu adorava confeitaria. Nossa. Então, nós demos risada no começo, quando a gente ficou 10 minutos conversando antes de entrar, porque ele tá salvo nos meus contatos como o Matheus moço dos bolos. Eu achei isso tão engraçado, eu falei, gente... E assim, eu já conversei com você várias vezes, mas eu não tinha me atentado. É porque talvez ainda continua o moço dos bolos. Que, na verdade, não é uma tarefa que eu parei. É uma tarefa que eu continuo exercendo, em menor proporção. Aí todo mundo fala assim, mas como que você dá conta, que não sei o quê? Se você faz tudo, você não faz nada. Eu falei isso no podcast o dia que vim com as meninas aqui. Porque você faz tudo, então você não faz nada. Eu tô fazendo tudo. Pode POC, não sei. Se vocês são tão limitados a pensar e exercer... E é engraçado, porque essa foi uma energia que eu trouxe, assim, nessa nova reformulação minha. Foi a primeira energia que eu trouxe. Das pessoas, e aí, você é o quê? Você continua sendo o que disseram que você tinha que ser? Ou você é o que você deseja ser? Ou você é aquilo que você se formou porque disseram que você tinha que seguir isso até o final? E, por incrível que pareça, toda vez que eu levanto dessa energia, vem uma chuva de comentários assim, nossa,
eu não percebia e realmente eu só estava seguindo um fluxo natural. Nossa, eu não percebia quanta coisa eu deixei passar. Nossa, eu não... Muita gente. É um Muita assunto gente. que dá muito ibope, porque a gente ainda funciona a partir de um ponto de vista de pais, mães, daquela crença que não pede nada. Se te oferecerem, fala não. Não, aceita. Nossa, isso aí vem, Isso, se te oferecerem, você, por favor, hein? não pega. Você fala não, que você não, que não quer, não precisa, você tá... Aí é uma coisa, um processo Mas eu adoro muito o sonho interessante. de valsa. Ai, Deus. Quando ele vai se libertar do sonho de valsa, universo? Se eu não soubesse disso, que milagre seria disponível? Toda vez ele fala A do Ju me sonho de ligou, valsa. a Ju me ligou. Falei assim, onde você tá? Aconteceu? Eu falei assim, Ju, estou no trânsito ainda aqui. Ah, porque você não tava aqui. Ai, Mas ai. eu falei que você estava na Anhanguera. Talvez ela não tenha percebido, ouvido bem na hora. Mas eu acho engraçado essa coisa, assim, porque isso a gente aprende. E, na verdade, aprende muito desde cedo que para você ser bom, você tem que escolher uma coisa e fazer aquela coisa bem feita. E talvez, lá na época que Jesus Do Zagalo, veio do para Zagalo. o planeta, talvez sim, né? Então, era uma especialidade. Ah, ele vai ser pescador, o outro vai ser marceneiro, porque eram as coisas que E existiam tava naquela surgindo época. também, né? né? Várias... Agora, hoje a gente já sabe que a gente tem múltiplos talentos e habilidades. E aí você acha que se você está aqui com múltiplos talentos e habilidades, você tem que escolher um, a não ser que seja leve e divertido para você, né? Então tudo bem, né? No meu caso, se eu não tiver 10 coisas acontecendo no meu dia, assim, que eu tenha que dar conta, eu não faço nada. Se eu tiver só uma coisa para fazer, eu vou ficar de manhã até a noite e talvez eu comece a madrugada para fazer. É o meu jeito de ser. Agora, se eu tiver um monte de compromisso, um monte de coisa, nossa, vai ser meu dia. Fico super feliz. Eu não vou me pronunciar sobre isso. Você não, né? Eu quase não. Você olha de manhã, ele tá lá na academia. Você olha na hora do almoço, ele tá de modelo na loja. Exato. Depois ele tá fazendo vídeo de consciência. E à noite tá batendo um bolinho ali. E você voltou a dar aula também? Eu tô dando Tá lá no- aula ainda. Mas tá lá no... Eu tava em Pirassununga agora, né? Desde agosto. Foi de agosto a dezembro. Aí agora eu tô em Rio Claro, na coordenação do curso lá. E aí lá a gente tá pra formar a turma agora, pra começar o... E olha que incrível. Rio Toda Claro. vez que a gente fala, o Dr. Wilson Vilela, ele entra. E assim, toda vez eu me emociono quando eu vejo. Ele é o meu nome de turma. Ele é meu professor de Direito Constitucional. Quando eu fiz faculdade de Direito, que foi ontem. Foi. Tá? Me formei o ano passado. Ah, parabéns. Mas toda vez me emociona, porque ele é uma pessoa sensacional, assim. Foi naquela época, muito marcante. E é muito interessante porque ele ainda é presente. Sabe assim, quando a gente manda mensagem, eventualmente, no Facebook, e você percebe que não é por obrigação, entende? Que quando a pessoa manda alguma coisa pra você, é porque ela se conectou com você. Ele tem exatamente essa energia. E quando ele vê a gente ao vivo, ele entra... vocês estão vendo. Eu me emociono mesmo, porque eu já sou assim, né, naturalmente. Principalmente uma referência muito legal. Nós fizemos o Dia da Pendura, né, para quem não sabe. No direito existia isso, agora a gente é preso se fizer. Mas naquela época a gente fez. E ele não foi embora, ele ficou em Leme para acompanhar se desse alguma caca. E é claro que deu, né? Óbvio. Claro que deu. Ninguém Fomos pagou nós também. atrás dele, lá no 0 grau, pedindo para ele acompanhar a gente até a delegacia. Mas é assim, só que é uma lembrança para sempre, né? Que faz parte, é muito legal quando a gente entra nessa coisa da consciência. E eu falei muito sobre isso no Atualizando a Rota, quando a gente atualizar a rota não é mudar o caminho necessariamente. Né? Tipo, tem gente que acha que tem que deixar para trás tudo o que foi, e não é isso. E eu acho legal, o que é importante também a gente considerar, que atualizar a rota ou corrigir a visão, não é que a gente vai apagar o passado e falar assim, chega, tchau, foi embora. A gente não vai apagar. É igual quando a gente vai fazer alguma outra coisa. Eu deixei de ser cozinheiro? Não. Eu deixei as experiências que eu tive? Não.
Eu uso a gastronomia dentro da loja. Eu uso a parte de conexão com pessoas em loja. Eu uso a parte de conexão com as pessoas em terapia? Uso. Quantas pessoas que eu já não consegui fazer processo terapêutico em cozinha? Eu não consigo me concentrar. Vem cá, vamos fazer um levan? Você vai concentrar, vamos fazer um levanzinho aqui, ó. Quero ver concentração, Tatine. Porque eu não tenho energia boa. Então você vai aprender a ter. Você vai respirar nossa, isso primeiro. é muito louco, essa coisa de energia boa, né? Eu sempre falo isso, cara, energia é energia. Qual é o peso que você tá colocando nela? Percebe que escolha você tá fazendo para ser essa pessoa pesada ou para só se conectar com gente que você definiu que tem energia pesada. Porque se energia é energia, isso para mim foi uma virada de chave também pós-Axis, né? Sua frequência tá baixa. Mas é só energia, continua sendo só energia, então, só né? energia, mas... Só que a gente compra esse ponto de vista. Sim. E assim, dentro, né, da religião mais espiritualista, isso tem muito. Aquela pessoa tem uma energia ruim, tá com encosto. É com encosto da própria pessoa, às vezes. Às vezes tem também pessoas interessantes, mas a sem pessoa corpo, que fala, por ela ali. que tá... Mas uma consciência que muitos dirigentes têm trazido é que preste atenção em como é que está a sua energia. É a sua energia que vai dizer quem é que está perto de você. Não é o contrário. Eles não vão vir. Nenhum encosto para te prejudicar vai vir se você... Então, assim, o tal do interessante ponto de vista contribui, porque cada vez que a gente julga, a gente está trazendo para o nosso universo seres que não são tão interessantes terem por perto, talvez, nesse momento. Sim, e eu acho que e também com o Axis funciona muito isso, porque muita gente chega até mim e fala assim, mas tem a ver com um cunho religioso? Não. Mas você não mexe com nada? Não mexo com nada. Mas não tem que acender uma vela? Não. Se você quiser acender, acende. Ai, Não tem nada a ver. acende uma vela de cheiro, pelo menos, né? Pra perfumar a casa, pra tirar essa nhaca dos seus pensamentos aí. Mas não tem a ver com pensamento. Mas então você vai me dar todas as respostas. Perguntas de monte nós temos pra você. Mas tá acontecendo isso. E como pode melhorar? Mas você não vai falar o que significa? Não. E quando a pessoa manda mensagem pra mim, às vezes eu falo, então, você já percebeu que contribuição pode ter aí pra você? Se você sair do julgamento disso aí? Mas relaxa, respira. Vamos lá, de novo. Vem contando historinha, né? Porque assim, eu acho até que a historinha, dentro de uma facilitação, às vezes ela vai trazer aquela consciência que a gente precisa. Mas 99% das vezes... É drama. É só a repetição de um padrão, né? Porque, na verdade, eu preciso me convencer de que aquilo é real e verdadeiro. E eu já sei que não é. Então, eu fico verbalizando para ver se eu mesmo me convenço. E eu acho muito engraçado, porque aí tem um outro ponto, né? Aí você falou uma coisa que tem gente que não acredita, né? Não, mas isso não funciona. Não, isso não vai dar certo, não sei o quê. Mas eu vou fazer a pergunta, vai que, né? Como pode melhorar? Pode melhorar. Aí começa, né? E foi engraçado, teve uma vez que nós fomos fazer uma live sobre a energia da sexualness, né? Então, o que era essa energia? Gente, o povo que não acredita entrou tudo. Porque não é possível, eles vão falar sobre sexo agora. O que é isso? A hora que a gente começou a falar o que era a tal da energia, como funcionava, como você despertava isso cada vez, as pessoas saíam. Então, quer dizer, elas foram realmente buscando aquilo que elas julgaram. Vai falar essa coisa tão ruim. Opa, você faz isso todos os dias. E quando é por você, né? Porque eu acho que essa é uma energia que a gente limitou, né? Eu até dei muita risada que eu recebi um vídeo de um comediante português ou ele é angolano agora? Acho que ele é angolano, porque ele zoou os portugueses do final. E ele fala que na África... Vocês já viram como é a dança na África? Não tem como a gente não pensar em sexo o tempo todo. E aí ele faz as dancinhas de não sei aonde, é tudo requebrando o quadril, né?
E aí eu falei assim, olha que consciência interessante. Todos lá, independente da situação financeira, eles são alegres. Porque eles têm exatamente essa energia da Section, eles preenchendo o corpo deles, né? Que é a tal da Kundalini, que cada um pode dar o nome que escolher, né? Que está conectado ao chakra básico. Então, assim, uau, né? O que mais é possível. E daí ele zoa, os portugueses, ele fala assim, ó, e eu vou falar, na Europa não tem como ter nenê, porque o jeito que vocês dançam assim, ele imita, e depois ele faz o vira dos portugueses. É muito engraçado. Se eu achar, eu vou compartilhar no meus stories. Vale a pena, assim. Eu sou uma pessoa bem aleatória. Então, assim, eu tenho muitas coisas de consciência, mas eu adoro me divertir. E esses riozinhos, cara, eu me divirto muito com eles. E acho que é isso que precisa, porque às vezes a gente fica tão limitado que, isso não pode, isso aqui não pode acontecer. Cara, por que não? Por que você não pode sorrir? Por que você não pode dar risada? Tem gente que não tem essa permissão. Tem. Eu não posso ser feliz. Eu preciso criar um problema ali na minha família, porque não pode estar todo mundo convivendo muito bem. Opa, peraí. Tem um alerta vermelho piscando aí na sua testa. Que o problema tá em você. Que nem na quarta-feira, eu fui pra academia, aí uma amiga falou assim, eu já estou cansada de olhar pra cara de vocês, no tom de brincadeira, né, que a gente tava zoando ali no final. Eu já estou cansada de olhar pra cara de vocês. Virou e falou assim, vem em outro horário, eu vou continuar vindo nesse. Eu olhei pra ela e falei assim, e outra, se você tá cansado de olhar pra nós, o problema é seu, não nosso. Então a gente vai continuar vindo. E todo mundo deu risada. Mas quantas vezes as pessoas não colocam assim, porque eu não suporto olhar pra cara de fulano, eu não suporto. E não percebe que o problema tá ali, né? E que é muito mais fácil de resolver, não é o outro que vai ter que mudar, mas sim é virar aquela chave que tá preso dentro dela. Porque nada acontece na minha vida, ó céus, ó vida, é tudo... Calma, respira, o problema tá aí. Relaxa aqui. Mas é você que não tá querendo encontrar uma saída. Porque eu falo assim, se você começar o processo de autoconhecimento, você começa a perceber os gatilhos, né? E são vários. Aquilo que te leva a um monte de reação. Enquanto a gente está em reação, a gente não tem escolha. É porque o outro está escolhendo o que eu vou fazer, o que eu vou viver. Porque você está... Na verdade, você está escolhendo estar em reação. Mas você não tem a percepção de que é a sua ação só que vai mudar. Né? A gente escuta muito em sessão, em classe. Porque o meu marido, porque o meu filho, porque a minha mãe, né? E aí, assim, é um responsabilizar o outro pela sua dor. Né? É você que tá, o outro... porque a minha mãe não fez o suficiente. Ela fez o melhor que ela pôde. Não é confortável você olhar para isso, muitas vezes. Mas é libertador. Eu não sei se vocês se recordam daquela época que saiu a parte de constelação familiar, que aí começou, né? É culpa do pai. É culpa da mãe. E depois eles tiveram que mudar essa fala, porque agora com o tempo já não fala mais, né? É culpa de fulano, ciclano. Não. Você recebeu isso. E o que você vai fazer com isso? Porque a partir de agora você escolhe. É porque o brasileiro, ele deturpa a informação como lhe convém, né? Que quando a pessoa vai ler de fato o Bert Helling, ele não fala nada sobre isso. Ele fala sobre essa coisa de tomar o pai e a mãe, que é exatamente isso. Eles fizeram o melhor. Eles deram o que eles podiam. O que você vai fazer? Eles já te deram a vida, cara. Você quer mais o quê? Bola pra frente. Eu costumo falar isso quando as pessoas falam assim, porque Deus, porque Deus. Eu falo, cara, para de encher o saco de Deus. Deus não aguenta mais ouvir você. Você está vivendo, você pode fazer o que você quiser e você quer que ele resolva a sua vida. Que você não resolve. Mas você não pode falar assim. Eu falei, eu posso falar do jeito que eu quero. Se você não quer ouvir, é tipo isso. Paciência. Mas também era uma coisa que eu não conseguia me colocar muito assim. Eu meio que deixava, sabe? Agora, quando você começa a perceber que o que conecta as pessoas é a essência de quem você é, né? E se tem alguém que não se conecta pela essência que você é, tá tudo bem. Tem um monte de gente diferente nesse planeta. Que aí a gente volta naquilo que a gente falou, né? No começo. Que não é porque tem
Aqui nós estamos em 4 praticantes de barras, né? Que você não atua, mas é praticante também, né? Então, como pode melhorar? Agora ele vem toda sexta-feira. Ele virou... Auditório. O César é mantenedor do Diversão e Consciência. Então, é muito legal quando a gente percebe que a gente pode estar todo mundo junto, nossa, sem esse espaço de... Ai, mas e se ele tirar meus clientes? Ai, e se tirar meus atendimentos? Ai, e se tirar meus alunos? Ai... Não vou falar que a gente não passa por isso. É lógico que a gente passa. Vai vir essas coisas que às vezes nem é da gente o pensamento. Mas porque nós somos educados a viver essa coisa, né? De olha, porque se o outro se destacar mais, você que vai perder. Cara, não tem nada a ver, entendeu? Eu vou trazer uma coisa, você... E eu só fui entender a sacada que todo mundo fala assim, olha, para se tornar facilitador tem que ser feita 3 classes, uma com cada facilitador. Eu falo assim, mas que coisa, né? O mesmo conteúdo, né? Não é. Muda totalmente. Eu fiz 3 classes completamente diferentes. E se você pegar e fizer de novo uma classe com a Juanita, uma classe com a outra facilitadora, vai ser outra outra energia. É porque eu já fiz 4 classes de barras, né? É que uma eu fiz repetição com a mesma facilitadora. Foi outra classe. Não é a mesma coisa. Nunca é. O atendimento não é a mesma coisa. Não. Essa semana eu tava repetindo um atendimento e a pessoa, ela levantou da maca, ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, foi muito diferente do outro atendimento. Eu falei, que ótimo. Estamos ficando cada vez melhores nisso. Porque na Nunca verdade, vai ser igual. porque a ideia não é ser igual, né? Não Porque você tá lidando com uma energia ali. É isso que você vai mexer, vai manipular ali o tempo todo. E cada sessão vai liberando uma coisa. E se a gente prestar atenção... mas eu quero que libera só o dinheiro. E, na verdade, às vezes a crença do dinheiro, e eu ouvi isso hoje, e eu achei isso... Caceta! Se a gente tem formação cristã, familiar, mesmo que a gente não frequente, mas a nossa origem a gente já nasce devedor, porque a gente já nasce em pecado. E tudo que isso é vezes Deus milhões, vamos explicar agora. Mas, enfim, e aí o que ele fala? Ele fala, para você quebrar essa crença... Vai tempo. Cara, você vai ter que estar disposto a olhar para isso. Percebe quantos anos faz que eu trabalho, por exemplo, com consciência? Desde 2019. Eu fui ouvir isso e ter essa percepção dessa questão, que é um implante, agora, né? Quer dizer, eu tô sempre devendo, porque eu já nasci em pecado. Quer dizer, teve que vir uma pessoa para morrer para me salvar. Eu tô devendo para ele para sempre. Mas eu acho que a gente já nasce nessa dívida. A gente já foi... A turma fala assim, eu não consigo sair da dívida. É claro, você foi educado sua vida inteira a ter dívida. Você já começa com dívida, porque ele deu a vida para te salvar. Isso. Uau! Então quer dizer que vocês são todos ateus. Vocês não acreditam. Não estamos falando sobre isso. Não, na verdade, eu tô me divertindo muito, que eu tô assistindo aquela série lá que conta a história de Jesus. Aí vira e mexe, eu tô chorando, assim, emocionada, né? Que eu sou assim. Aí o João, que é o meu pequenininho, fala assim, por que você tá assim, mamãe? Eu falo, cara, porque é uma visão agora completamente diferente e a série traz o contexto histórico da Galileia. Então, é uma percepção, não é só uma percepção religiosa de Jesus, é uma percepção histórica. Né? E hoje eu estava conversando com a Marina Facchini, à tarde, e a gente falou exatamente sobre isso, que Jesus veio para mostrar que é você, a sua fé, que transforma. Né? Não é ele. Quando ele fala, eu sou o caminho, no meu modo de perceber. Gente, não estou falando que isso é uma verdade absoluta. Ele está mostrando para a gente que, olha, isso que eu estou fazendo, isso que eu sou, você também você também pode fazer. Está disponível para você. Basta escolher. Tanto que várias passagens a gente fala o quê? A sua fé te salvou. A Sim. sua fé te salvou. Sim. Que acho que até nós conversamos sobre isso naquela primeira troca. Foi. Lá.
que mais é possível, porque a gente tá precisando organizar uma outra troca daqui. Precisamos, urgente. Com muita potência. Universo, por favor, vamos agendar aqui, vamos dar uma clareza aí nos horários para que as nossas agendas combinem para que a gente possa fazer José uma falou uma troca. coisa legal sobre escolha. Outro dia eu tava numa roda de pessoas assim, conversando, e eu falei assim, tudo é escolha. Aí uma pessoa olhou, como assim você tá dizendo que tudo é escolha? Eu falei, tudo é uma escolha. Você estar sentado aqui agora, conversando com a gente, é uma escolha. Porque você poderia muito bem ter escolhido sair e andar. Mas você escolheu ficar. Tudo é uma escolha. Ela olhou assim pra minha cara. Dali uns 3 dias. Ela é tia do Danilo. Ela mandou assim pra ele. Esse negócio que o Matheus me fala, que tudo é escolha, me bugou a vida. Eu já não tenho mais idade pra ficar pensando nessas coisas. Eu falei assim, que bom que você tá tendo isso agora. Antes Exatamente. tarde do que nunca. É, claro. Mas são escolhas. E se você está onde você está, é porque você escolheu chegar até aqui. Exatamente. E aí a gente puxa aquela frase do Gary. As pessoas escolhem porque escolhem. Só isso. Até que resolvam escolher diferente. Exatamente. Que foi uma virada pro Brandon também, né? Quando o Gary diz isso pra ele falou, mas pera, eu posso mudar minha vida então? E aí talvez, nossa, isso dá um outro podcast. Talvez isso não seja tão confortável para as pessoas, porque quando você fala que é sua escolha, se você tem que tá assumir, no né? papel de vítima, você não quer ter escolha. Você não quer assumir sua vida. E no meu caso, isso foi libertador. Né? Tipo, saber que, pera, se eu tô... Não importa a caca que eu tô, né? Eu criei. Então, posso criar outra coisa. E eu tô lendo, não sei quantas vezes já, o Como Se Tornar Dinheiro, do Gary, né? E a sugestão do Gary é você ler no intervalo de 2 semanas, ler de novo, 2 semanas, ler de novo. E eu tenho esse livro há muito tempo. E escolhi agora 2024, fazer exatamente desse jeito. Então, eu terminei ele em dezembro e já comecei ele agora. É outra visão e outra conscientização completamente diferente, entende? E é uma escolha. Tá consciente das suas escolhas e essa coisa da dívida, ele traz lá, né, no caso o Rasputin, que o quanto a gente de fato acredita que dívida é mais fácil. Porque a gente não tem que escolher nela, né? Eu acho que isso é a grande virada de chave. E pra mim é o que fica muito claro que as pessoas falam assim, mas você não tem dó de fulano? Não. Ah, você não tem coração, não tem um sentimento. Se você quer entender assim, interessante ponto de vista. Mas eu não vou ter dó. Por quê? Porque ela tá tendo escolha de fazer diferente. Nossa, mas tá com câncer, tá lá. Não sou eu que vou mudar a vida dela. Porque se eu escolher criar alguma coisa, eu posso escolher me definhar ou eu posso escolher recuperar. Entender o que vem disso. Eu falo que a única diferença que eu percebo é assim, às vezes a pessoa, ela não tem consciência, como essa senhora, né, que a escolha dela e que ela tá criando isso. Ah, mas como que uma pessoa vai criar pra fazer isso? Tu não pergunta isso. Eu sempre falo, mas assim, se a pessoa tem uma visão espírita, até fica fácil, né? Porque normalmente é uma doença kármica e tudo mais. Se vocês não sabem, estão sabendo agora. Que dentro do espiritismo, o câncer, ele é uma doença kármica. E aí que eu falo que é interessante para mim hoje é imaginar a gente pagando por algo para sempre. Não faz o menor sentido. Só que a gente cria a nossa realidade a partir das nossas escolhas. Então, se em algum outro momento você escolheu isso como uma forma de redenção, você vai criar isso. Não é confortável. Né? Às vezes, quando é criança, é muito chocante. E aí, eu tenho filho, então eu fui e falo, como pode melhorar? Às vezes eu falo, vou correr processo corporal neles, eu falo, em todos os lugares que vocês escolheram ficar doente, bora destruir, descriar isso aí, hein, molecada? Porque faz uma escolha diferente. Mas é uma outra forma de educar, né? E criança choca, porque, nossa, mas onde é que ela escolheu isso? Eu sempre falo, às vezes converso sobre isso com a minha mãe, que meu irmão é professor, então já aconteceu de ter aluno, né? Eu falo, olha, não é agora, é que a gente limita muito a nossa percepção a essa realidade, né? Eu falo, ele pode ter definido que isso ia acontecer com ele em qualquer tempo. E agora ele estava muito feliz. E de fato ele não queria.
mas em algum lugar ele achou que tinha que cumprir esse calvário, digamos assim. Né? Então, não é confortável? Não é. Mas eu acho que as ferramentas de consciência, elas estão aqui para tirar, sabe? Não é que ela é uma verdade absoluta, né? Mas eu acho que ela é um caminho para você saber o que é verdade para você. Inclusive, que pode não ser nada do que nós estamos falando aqui. Sim. Né? A gente está falando do que faz sentido pra gente. Sim. E aí você trouxe a questão da criança, eu acho que é legal também a gente pontuar, porque que nem atender uma criança é muito legal. Eu me divirto muito. Nossa. Cada vez que eu vou aplicar, por exemplo, nos meus sobrinhos, Eu amo também. é uma diversão. Porque você tem toda uma técnica ali pra você conseguir. E é rápido, né? É rápido, você vê que a ativação acontece muito diferente. E aí, por exemplo, quando você traz essa consciência, a criança capta muito rápido. Muito. Então, por exemplo, se de repente ela tá meio inconsciente que essa escolha não foi agora, assim, essa escolha interessante não foi agora, ela ainda tem um processo de recuperar e transformar tudo isso. Exatamente. A sementinha foi jogada, né? Aí você deixa aquilo ali, porque ela vai germinar ali muito rápido, é muito fértil. Muito, muito. Então eu acho que esse movimento de... Tem muita gente que pergunta, mas pode ser feito em criança? Deveria. Nossa, Eu acho que receber tem de que criança, ser então, puta obrigatório que nas pariu. escolas, inclusive. Eu acho que Deveria. base nas escolas tinha que ser obrigatório. Isso é igual aquele cara que falou pro Quem Gary. sabe, né? Quem Gary, por que você não força as pessoas a fazerem isso? Ele falou, Nem boa vou te sorte, né? responder, né? Tipo, boa sorte. Infelizmente, É. nós temos que acabar, não é, Gui? O que mais é possível? Mas Pode deu 5 melhorar, né? horas. Então, que coisa, né? Mas olha, gratidão, Matheus, Eu que pela agradeço. sua disponibilidade, vir aqui para a gente conversar e falar um pouquinho desse mundo sensacional que é o dos multitarefas. Para as pessoas perceberem que a gente não é o único maluco, né? A gente traz bastante maluco aqui para conversar com a É o gente. que mais tem, né? Para de se limitar e achar que você é uma coisa só. Venha para multitarefas. Exatamente. Certo? Gratidão, Giuseppe, que Gratidão, chegou 40 Matheus. minutos E- depois. 40 minutos não, né? Mentira, 45. foi 30 minutos. Ah, Eu olhei a hora que você chegou. Olha, ela parou o tempo. você vê? vê? Obrigado vocês pelo convite. É muito legal poder falar sobre isso. É legal a gente poder se conectar com pessoas para cada vez mais levar esse conhecimento e também dissipar isso daí de pontos de vista diferentes. Porque cada um vai Exatamente. trazer uma coisa, um traz uma emoção, o outro vai trazer outra, cada um do seu jeito. Exatamente. Eu acho que é isso que vai acrescentando, é isso que agrega. E é assim que a gente forma essa egrégora muito forte para ser tudo muito transformador aí. É exatamente isso. Muito obrigado, Vamos bastidores. Gratidão a vocês que estão nos vendo agora. Gratidão àqueles que vão acessar no futuro. E o que mais é possível que vocês não estão considerando? Usem essa pergunta.